Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus, que o amor do Mestre Jesus possa estar nos nossos corações. Meu nome é Fernanda, faço parte dos trabalhadores do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e na noite de hoje iremos conversar em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 18, item 11. O capítulo 18 tem o título Muitos Chamados e Poucos Escolhidos e o item 11 está dentro do subtítulo Muitos pedirá aquele que muito recebeu. Mas antes vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e dizermos assim: Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, Mestre Jesus, amigo de nossas almas, querida patrona, Senhor do nosso centro, a nossa querida Teresa d'Ávila, nosso querido Birajara, São Francisco de Assis, Rafael, que também nos sustentam, Senhor, nos trabalhos desta casa espírita tão amada aos nossos corações. Que a falange de luz e de paz desta casa, Senhor, possa aclarar as nossas mentes, nossos sentimentos, para que possamos ter uma noite de estudos, Mestre, muito produtivas em Teu nome. E que esses estudos, Mestre Jesus, possam nos favorecer o crescimento espiritual e nos fortalecer na caminhada de espíritos imortais. Que seja em nome de Deus, em nome de Jesus, de Teresa d'Ávila, de Ubirajara, de Rafael, de São Francisco de Assis, de toda a espiritualidade amiga, pedimos a permissão a Deus para darmos por iniciado, Senhor, mais um dia de estudo aos corações amigos do Centro Espírita Teresa d'Ávila. Que assim seja, graças a Deus. Então, companheiros, hoje, como a gente já havia comentado, vamos fazer nossas reflexões em torno, dos muitos chamados e poucos escolhidos. Esse capítulo já nos chama a atenção, Quem são os chamados e quem são os escolhidos? A doutrina espírita ela é muito esclarecedora para todos nós, porque nós vamos entendendo que chamados são todos nós, porque todos nós temos a oportunidade de estar em contato com as leis de Deus. No Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec indaga aos espíritos de onde estaria descrita a lei de Deus. E os espíritos falam na nossa consciência. Então, todos nós temos a oportunidade de estarmos em contato com os ensinamentos de Deus. Mas o que seriam os escolhidos? Os escolhidos, entre aspas, seriam aqueles que alcançariam a salvação, entre aspas. Mas seriam aqueles que, muito mais do que isso, não é só buscar uma salvação, mas aqueles que têm a paz da consciência tranquila, que têm a certeza que estão trabalhando junto com o Evangelho do Cristo, que têm a certeza que estão no esforço para se tornar pessoas melhores. E a cada dia a gente percebe que Deus dá oportunidade para a gente ser um espírito melhor. É alguém que nos procura e nós damos uma palavra amiga. É alguém que pede a nossa ajuda, enfim. São vários exemplos que a gente poderia colocar aqui de como nós exercitamos cada vez mais esse Evangelho do Cristo. Basta a gente estar atento a esse chamamento. Basta a gente estar atento a seguir o que Deus espera de cada um de nós. E Teresa d'Ávila, no livro Caminho de Perfeição, no capítulo 28 do item 12, esse espírito de luz fala isso justamente para nós, que nós vamos, conforme a gente vai evoluindo, nos incomodando com determinadas situações. Por quê? Porque nós estamos fazendo a reforma íntima. E a reforma íntima faz com que a gente se movimente, faz com que a gente olhe para as situações do dia a dia, não só por olhar, mas faz com que a gente olhe para as situações do dia a dia e pensar o que eu posso fazer para poder amenizar a dor de um irmão, o que eu posso fazer para poder ajudar a humanidade. Mas a gente às vezes tem muito pensamento, mas eu sou um serzinho. Não, todos nós somos espíritos imortais, fomos criados por Deus nosso Pai e a nossa destinação é ser espíritos puros. Então todos nós podemos ajudar dentro das nossas possibilidades, obviamente. Os espíritos não pedem nada mais do que nós consigamos fazer. Dentro das nossas possibilidades, a gente já consegue agir no mundo de uma forma que deixe marcas positivas no mundo,
E é isso que Teresa d'Ávila fala aqui pra gente, quando ela fala da questão do chamado, da gente se conectar ao Criador, da gente prestar atenção, da gente, quando ela fala, até ela coloca aqui, ó, na majestade, pra gente não se negar ao que Deus pede da gente. E se a gente for lembrar da lei, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E como é que a gente ama o próximo? Respeitando, sendo tolerante, sendo indulgente. É isso que ela fala aqui. Deus, na sua majestade, espera de nós um posicionamento que não é mais o posicionamento no mundo de achar o que isso tem a ver comigo, ou então não vou ficar neutro. Não existe neutralidade. Os espíritos já falam. A neutralidade é a falta de ação. E a nossa ação tem que ser a ação do bem. Claro que tem dias que a gente... Será que a gente vai conseguir? Será? A gente coloca tantos serás, né? E aí a gente tem que prestar atenção e buscar o recurso da prece. Que a prece nos facilita o intercâmbio com o Criador. Nos facilita o intercâmbio com a espiritualidade amiga, com o nosso guia espiritual. E nos dá o ânimo, nos dá força, para que a gente consiga vencer as nossas lutas internas, que é o que Teresa d'Ávila fala aqui também nesse trecho pra gente, da reforma íntima. Para que a gente consiga vencer as nossas lutas internas e que a gente possa agir em prol do outro. Buscar trabalhos no bem, quando a gente fala de ser chamado. O chamamento do Cristo é o tempo todo. Trabalhem no bem, façam um trabalho no bem. E o trabalho no bem, gente, não é só atrelado à casa espírita. O trabalho no bem em todos os momentos. E dentro do nosso trabalho material, a gente pode estar fazendo um trabalho no bem, sendo um colega de trabalho bom, sendo um colega de trabalho que ajuda. Dentro da nossa vida de relação, a gente pode trabalhar no bem, ajudando as pessoas. Um bom dia pode ser uma forma de trabalho. Às vezes, quando a gente pega um ônibus, o motorista, às vezes, não tá com aquela, né, aquele semblante que não tá tão bem assim, você dá aquele bom dia. Mesmo que o companheiro não responda, mas você joga ali, a gente já sabe a questão do fluido, do magnetismo, você joga todo o teu amor ali, você está fazendo um trabalho com Jesus. É isso que Teresa d'Ávila fala pra gente também. E aqui ela vai colocando, né? Quando ela fala, isso é uma coisa certa. E por importar tanto, eu me recordo muitas vezes, o Senhor não opera na alma enquanto ela não se entrega a Ele. O que é se entregar ao Senhor? É a gente se conectar com a espiritualidade. É a gente buscar a espiritualidade no nosso dia a dia que faz a ligação com esses escolhidos. Por que são poucos escolhidos? Porque nem todos se conectam com Deus. Tem companheiros que se perdem ao longo do caminho, que se desviam, que querem passar pela porta larga. E a gente precisa refletir sobre isso. A porta estreita, ela vai dar mais trabalho, eu vou me arranhar, eu vou me machucar, mas é a porta que vale a pena. Me entregar ao Senhor é entender que eu estou no mundo, preciso viver o mundo, mas sem ser do mundo. Ou seja, eu tenho que ter o pensamento conectado. Eu estou aqui, mas é para o meu crescimento espiritual. Para o meu crescimento espiritual e para eu ajudar os que estão à minha volta também. Ser ajudado e ajudar. Porque o trabalho no bem, a ajuda é uma via de mão dupla. Quando a gente faz um trabalho no bem, claro que aquele companheiro vai ser beneficiado. Mas o mais beneficiado somos nós. Porque graças a Deus, Deus nos dá a oportunidade da gente apagar as nossas marcas de um passado delituoso, que graças a Deus, por esse momento, nós estamos no esquecimento do passado. Então nós não temos noção do que fizemos. Senão a dor seria muito maior. E por isso que a gente tem que agradecer a Deus. E Deus, no seu amor, na sua plenitude, nos dá a oportunidade todo dia de ser escolhido. Deus nos dá a oportunidade todo dia da gente avançar, que é o que Teresa d'Ávila coloca aqui pra gente. O agir, a confiança, confiar em Deus, confiar em Jesus, confiar nos nossos guias, confiar que os amigos espirituais estão nos assistindo, ter a certeza do amparo dos amigos espirituais,
ter a certeza de como Jesus está falando aqui nessa parábola, de que nós temos que seguir o caminho do bem, porque o caminho do bem vale a pena, porque só existe esse caminho. Tudo que é fora do bem é ilusório, quando ele fala aqui, né? É ilusório. O caminho do bem é o caminho real. É o caminho que todos nós, espíritos imortais, uma hora ou outra hora, vamos ter que estar seguindo. Que é o que Jesus fala para os fariseus aqui nessa parábola. De seguir. Não adianta só nós termos a doutrina espírita na nossa mente se a gente não se esforça para colocar no coração. É o se entregar ao Senhor que Teresa d'Ávila fala. Como é que a gente coloca no coração? Se esforçando. É fácil? Não, por isso que a gente estuda. O estudo faz a gente ficar mais lúcido. O estudo faz a gente refletir sobre a nossa vida, sobre a responsabilidade da vida, sobre a responsabilidade do crescer espiritual. E é um trabalho a cada dia. A cada dia a gente acordar e pensar assim, hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, mas sem se culpar, porque se as coisas não caminharem tão bem como a gente projeta, eu vou ficar, meu Deus, e agora? Não. Ok, não deu certo, viro a página e vou lá, vou me esforçar para agir da maneira correta. Porque Deus dá oportunidade para a gente a cada momento. E Teresa d'Ávila fala aos nossos corações. Ele é amigo de toda a harmonia. Deus é o nosso amigo. A harmonia do planeta é regida por esse ser de luz, de amor, de misericórdia. Ora, se enchermos o palácio de gente baixa e de bagatelas, como poderão o Senhor e sua corte confiar nele? É aquilo. Então a gente tem que aproveitar o nosso tempo, aproveitar a nossa encarnação, aproveitar. Como é que a gente aproveita? Como a gente já falou aqui, trabalhando bem, se reformando, se cuidando espiritualmente, se cuidando fisicamente, tudo isso a gente vai aproveitando. E ela fecha pra gente. Ele já faz muito por deixar ficar um ponto no meio de tanta confusão. Quantas são as confusões que a gente cria na nossa cabeça? Quantas são as confusões, barulhos mentais que a gente cria, que a gente se desequilibra, traz às vezes até doença para o nosso corpo físico por conta do nosso desequilíbrio, desequilibra às vezes pessoas que estão ao nosso lado também. Então isso que Teresa d'Ávila está falando ali, nos chamando a atenção, para a gente tomar esse cuidado, diminuir essas confusões, se equilibrar, buscar Jesus, buscar a Deus. A gente precisa buscar os amigos espirituais, porque são os amigos espirituais que vão nos ajudar. Sozinho a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Por isso Deus é tão misericordioso que nos proporciona uma encarnação com um amigo espiritual que vem junto conosco para nos ajudar. E tantos amigos espirituais conforme os trabalhos que nós vamos fazendo. Isso não é barganha, amigos. Isso é lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo que eu faço eu vou receber. Se eu estou plantando amor, eu vou receber amor. Se eu estou plantando alegria, felicidade, eu vou receber alegria e felicidade. Se eu estou plantando ódio, eu vou receber ódio. Se eu estou plantando falta de perdão, eu vou receber falta de perdão. Então é isso que a gente precisa ser, o espírito consciente. Prestar atenção no que a gente está plantando. Então olha quantos amigos a gente vai trazendo ao nosso redor através de trabalhos do bem que a gente vai fazendo. Quantos amigos encarnados nos trabalhos também vão nos ajudando. Então é isso que a gente tem que entender. É isso que Jesus fala para o fariseu aqui, quando ele fala, né, da questão da cegueira. A cegueira que ele fala aqui não é a cegueira física, não. É muitas das vezes a espiritual. É a espiritual. Que a gente passa às vezes por uma encarnação e com os nossos olhos fechados, sem entender o objetivo da gente estar aqui. Graças a Deus, bendita seja a doutrina espírita que traz presente esse objetivo. Agora é só a gente não dar bobeira. É prestar atenção e seguir. Porque nós já temos um ponto fixo para nos mirarmos.
que é a nossa perfeição. O objetivo a gente já sabe que é esse. Agora é a gente caminhar na certeza do amparo, na certeza de sustentação e na certeza da ligação que esses amigos espirituais fazem conosco. E nesse livro, Clareando Caminhos, é um dos livros das comunicações que recebemos lá na casa de Ministro Clarencio. Eu vou ler só um trechinho, quando sintonia com o Pai Celestial. Quando o nosso querido irmão Inácio, através do nosso querido médio Joaquim, essa mensagem foi recebida em 24 de novembro de 2010, que Inácio fala pra gente dessa sintonia com o Pai Celestial. Eu vou ler esse pedacinho aqui, ó. Que todos aqui reunidos possamos, irmanados, nesse propósito da busca da melhoria espiritual, nos conscientizarmos da importância desses momentos, em que todos podem ser desligados das atribuições, das lutas e dificuldades. E nesse breve contato com o plano espiritual, com essa fonte do bem, receber as bênçãos necessárias para a pacificação e obter um estado de espírito mais harmonizado e identificado com as leis de Deus e com o Evangelho do Senhor. Então, que a gente aproveite esses momentos de estudos, que a gente aproveite os momentos que nós estivermos fisicamente na casa de Teresa d'Ávila, que a gente aproveite todos esses momentos, como nosso querido Inácio nos diz aqui, para que nós possamos nos harmonizar cada vez mais com as leis de Deus. Que Deus nos abençoe, Teresa d'Ávila nos envolva com todo o seu carinho, com toda a sua harmonia, com toda a sua paz, e que Clarencio nos sustente e nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, querido Mestre, Deus nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, agradecemos a nossa querida Teresa d'Ávila, Senhor, por estes momentos de paz, de harmonia, de pacificação. Agradecemos ao Birajara, a Rafael, ao nosso querido Francisco de Assis, Senhor, por nos sustentarem e nos ampararem, Mestre Jesus. Que essa espiritualidade amiga possa continuar sustentando a todos nós a reforma íntima, ao caminho do bem, Senhor Jesus. E que essa espiritualidade amiga possa continuar fortalecendo a cada um de nós, Mestre, para que não desanimemos do bem, para que não desanimemos de estarmos juntos com Jesus, que vai valer a pena o nosso esforço. Que todos nós, Senhor, possamos ser envolvidos pelas vibrações de paz, de harmonia desse plano espiritual superior. Que seja em nome de Teresa d'Ávila, de Ubirajara, de Rafael, de São Francisco de Assis, de todos os benfeitores espirituais do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, em nome de Deus e de Jesus, pedimos a permissão da nossa parte material para darmos por encerrado, Senhor, mais esse momento de estudos do encontro do Evangelho. Que assim seja, e graças a Deus.